Gostaria de começar falando do cartaz da campanha da fraternidade, porque dá bem a ideia de como a igreja vê essa temática. O tema da campanha é fraternidade e tráfico humano. Temos aqui a palavra forte tráfico, que simboliza compra, venda de algum produto. Todo mundo sabe o que é comprar um material para a construção civil, um alimento, vender, revender. O objetivo é sempre lucro. Mas o que caracteriza essa campanha é que esse tráfico é feito com seres humanos. É um tráfico no qual a mercadoria é um ser humano. O lema é para a liberdade que Cristo nos libertou. Então é uma contraposição entre um tráfico e a liberdade que Cristo nos concedeu. O trabalho decente é sempre um trabalho feito em liberdade. O trabalhador faz um contrato com o dador de trabalho, no qual se prevê a liberdade de rescindir este contrato e também uma remuneração digna. No caso do tráfico, não existe liberdade e não existe remuneração. É importante perceber como este fenômeno, que é muito forte hoje no mundo, muito mais do que nós costumamos pensar, ele é sintoma de uma patologia muito profunda, que coloca o lucro como bem supremo. É uma espécie de idolatria do lucro. E eu estou convencido que na Bíblia é visto como pior a idolatria do que o ateísmo. Um ateu pode ter dimensão humana. A pessoa que coloca o lucro como Deus supremo não tem dimensão humana. Então é um pecado muito sério. E é este pecado que a igreja quer atingir, assim, na sua campanha da fraternidade, visando melhorar a situação, libertar a humanidade, né, deste ídolo feroz, né, que devora vítimas humanas, que é o tráfico de pessoas. Na Bíblia, se valoriza muito a ideia de que a vítima pode ser o lugar da salvação. Eu acho muito significativo nesta campanha pensar no caso de José do Egito. Os irmãos queriam matá-lo, depois perceberam que vender era melhor do que matar o irmão. E venderam para os egípcios, e esta vítima foi salvação para os irmãos. Então, nossa ideia na campanha da fraternidade é dar uma atenção muito profunda para a vítima, porque a vítima, atendida, assistida, iluminada pela Bíblia, pode ser uma motivação de salvação da humanidade que está prestando culto a esse Deus tão terrível que é o Deus lucro. O cartaz, ele expressa bastante bem as dimensões do tráfico. Nós vimos 4 mãos acorrentadas. Uma mão simboliza mais o trabalho escravo, a outra, o trabalho feminino, então a mulher aqui com as unhas pintadas, né, o tráfico para o mercado sexual, uma mão de criança, uma mão na qual aparecem órgãos humanos, né, o tráfico de órgãos, estão acorrentadas. As correntes vão dar numa mão que nós imaginamos é a mão do Salvador. Aqui há uma sombra, porque essas correntes são tristes, falam ainda de tráfico, de comércio, mas elas são quebradas, e quando a corrente se quebra, a mão fica livre, então o cartaz se torna mais claro. A luz está entrando. Então, o objetivo nosso é refletir sim sobre o tráfico, mas para que a atenção nossa sobre esse fenômeno tão desumano traga uma luz para a humanidade. Se nós não nos libertarmos dessa escravidão ao ídolo lucro, esse tráfico vai continuar. Então, numa visão bíblica, a gente costuma perceber, né, que o tráfico humano pode ser visto como uma porta pela qual pode entrar a salvação. E a figura de Jesus crucificado ajuda muito também, né? Ele morreu injustamente, mas trouxe a salvação para o mundo. No caso do Brasil, o ambiente cultural, social, para que o tráfico pudesse prosperar tanto, foi dado por séculos de regime de escravidão. Então, no Brasil, existiu a escravidão dos indígenas e a escravidão dos negros trazidos na África. E as duas foram muito cruéis. A escravidão dos indígenas
Ela já começou com o início da colonização. Quando os portugueses, os espanhóis chegavam, a primeira coisa que eles tentavam fazer era aquilo que nós chamamos de limpeza da área. Limpeza da área significava expulsar os indígenas do lugar que estavam ocupando para que os portugueses, os espanhóis pudessem fazer a sua aldeia. Mas bem cedo eles perceberam que os indígenas se retiravam, ficavam espiando, atocaiando, e quando os portugueses estavam distraídos, assaltavam a aldeia e incendiavam tudo. Aí eles perceberam que para fazer uma boa limpeza da área era necessário um regime de matança. E o cálculo era 20.000 pessoas, matando 20.000 pessoas jovens, guerreiros de sexo masculino. Os indígenas iam se retirar para bem longe e não iam mais assustar. Esse é um primeiro momento, né, que é muito cruel em relação aos indígenas, não só pela matança, mas porque para o indígena o local onde eles moravam era também um local de culto. Aquela árvore, aquele rio, era lugar da oração deles, do contato com os deuses, e eram afastados deste lugar. E, em geral, eles fugiam subindo o curso de rios. Aí havia um segundo momento, que este era feito mais pelos missionários, que se chama de aldeamento, a formação de aldeias. Era difícil evangelizar indígenas dispersos na mata. Então, os missionários tentavam formar aldeias, o centro uma escola, uma igreja, e aí ensinavam o cristianismo, mas também como trabalhar a terra. E aí vem o perigo. Claro que os missionários não queriam isto, mas estavam preparando mão de obra para o trabalho escravo. Aí vinha outro movimento que os portugueses chamavam de descimento. Mas estavam na altura, iam capturar indígenas para trazê-los de volta ao lugar que era deles, mas já como trabalho escravo. Isso foi uma situação muito cruel. Como reagiu a igreja? Houve dois tipos de reações. Parte da igreja foi conivente, mas parte da igreja, e especialmente os missionários, denunciaram gravemente essa situação. Eu vou ler para vocês um texto escrito por Frei Antônio de Montesinos. É muito conhecido, missionário que trabalhava naquilo que hoje é a República Dominicana. E no momento em que estavam os principais espanhóis da ilha, inclusive Diego Colombo, o irmão do Cristóvão Colombo, ele falou assim: todos vós estáis em pecado mortal. Nele viveis e nele morrereis, devido à crueldade e tiranias que usais com estas gentes inocentes, os povos indígenas. Dizei-me, com que direito e baseados em que justiça mantendes em tão cruel e horrível servidão os índios? Com que autoridade fizestes estas detestáveis guerras e esses povos que estavam em suas terras mansas e pacíficas e tão numerosas, e os consumistes com mortes, destruições inauditas? É claro que Diego Colombo e seus colegas pediram que ele se retratasse. Ele no domingo seguinte repetiu a homilia com dose ainda maior na missa dominical. E jesuítas, franciscanos, dominicanos, os missionários mantiveram realmente esta postura. Aos poucos, espanhóis e portugueses foram percebendo que os indígenas eram mais hábeis para a guerra do que para o trabalho manual. Então, começaram a regimentar os indígenas nas tropas para as lutas. E todo o processo de conquista foi um processo muito marcado por guerras. E havia indígenas de um lado e de outro sempre. Então, como é triste também para o indígena lutar contra outro indígena para defender um senhor ou outro senhor arrendatário de terras. Ou então, no caso de guerras entre espanhóis e portugueses, havia os indígenas colonizados pelos portugueses e os espanhóis, que eram da mesma tribo, por causa dos guaranis, por exemplo, lutando uns contra os outros. E para o trabalho manual, eles perceberam que era melhor o escravo africano. Então começaram a trazer negros africanos para substituir o indígena no trabalho escravo e deixar o índio mais liberado para o trabalho da guerra. Esse foi outro mercado tremendamente desumano. Eram trazidos especialmente negros do sexo masculino,
algumas mulheres não para serem esposas dos negros, mas para trabalhar no serviço doméstico dos brancos e às vezes para o prazer dos brancos. Isso também aconteceu. Então imagine como é triste para um homem negro trabalhando e ver que as mulheres africanas estão servindo, né, aos patrões e não a eles. E os portugueses nunca pensaram em criar escravos. Sai mais barato trazer o escravo já pronto do que criar escravos. Então a união sexual de negro com negra não é muito comum. Então, o surgimento dos mulatos, né, foi muito mais comum aqui no Brasil do que o próprio filhos, né, de escravos negros. Depois sabemos todos que em 1888 a Lei Áurea aboliu a escravidão. Mas notem só um detalhe, foi abolida a escravidão porque se pensou que para o desenvolvimento capitalista o trabalho assalariado começava a ser melhor que o trabalho escravo. Então, uma pessoa que pensa, a coisa mais lógica seria transformar o escravo em assalariado. Eles não fizeram isso. Trouxeram imigrantes europeus para o trabalho assalariado. E os escravos ficaram à margem da sociedade. Perderam até o lugar de residência nas fazendas, o lugar de trabalho, nos trabalhos ligados à indústria, e não tinham o que fazer. Então foi outra agressão. A abolição da escravidão foi uma coisa boa, mas produziu esse efeito negativo que eles perderam a sua fonte de subsistência. Que diferença existe entre o trabalho escravo e o trabalho assalariado? Há duas diferenças principais. A primeira é que o trabalho escravo ele era visto como legal pela autoridade da época. E havia normas sobre como fazer o transporte, quantos trazer, quantos podiam manter no Brasil, quantos podiam levar para Lisboa para comercializar na Europa. Então era um trabalho considerado legal. Enquanto que o trabalho, o tráfico odierno, ele é um trabalho ilegal. A lei não aceita o tráfico de pessoas. O patrão é dono da pessoa do escravo. Da mesma forma como é dono do martelo, do serrote. E todo dono tenta cuidar o seu instrumento de trabalho e cuidar também da saúde do escravo, porque assim ele é seu instrumento, ele é proprietário. Enquanto que no tráfico de pessoas, o traficante não é dono da pessoa, se considera só dono de usar o serviço da pessoa. Então não cuida da pessoa. E quando a pessoa não serve mais, é jogada fora. Isso no tráfico de mulheres para o sexo é muito sério. Que o traficante quer usar a mulher para que renda o máximo. E rendendo o máximo, ela se estraga, se consome, perde rapidamente sua juventude. E aí, o patrão simplesmente troca essa mulher por outra e a mulher fica completamente desamparada. Hoje, quem fala de tráfico de pessoas se refere muito àquilo que nós chamamos de Protocolo de Palermo. O que é isso? É uma convenção das Nações Unidas. Aliás, o texto base da campanha fala muito dessa convenção de Palermo, que aconteceu no ano 2000, na cidade italiana de Palermo, para tratar justamente desse tema do combate organizado ao tráfico de pessoas, de seres humanos. Ela produziu o chamado Protocolo de Palermo, que tem também uma definição de tráfico humano. Essa definição é complicadíssima. É complicada porque o fenômeno em si é complicado. Então, o fenômeno, ela descreve como é o tráfico, mas ela traz 3 elementos. O tráfico humano tem 3 partes. Primeiro, o recrutamento. Segundo, o transporte. E terceiro, o uso do traficado. Como é feito o recrutamento? Há 2 metodologias. O engano ou o uso da força. No caso do engano, é muito comum o traficante é sempre muito educado, bem vestido, se apresenta, seleciona muito
com muito cuidado suas vítimas. Se é para o trabalho sexual, escolhe meninas bonitas, pobres, muitas das quais já sofreram alguma agressão sexual, às vezes na própria família, e promete um belo emprego na Espanha, em outra nação, como garçonete, trabalho em restaurante, em hotéis. Ela termina aceitando, o captador termina a sua função e entrega para quem vai transportá-los, que já trata de outra maneira. Terceira etapa, quando ele chega nas mãos de quem vai usar da pessoa, já é pior ainda. Aí a pessoa fica sabendo que a passagem não é gratuita, que ele vai ter que pagar a passagem com o próprio trabalho e que os documentos vão ficar retidos na mão do dador de trabalho até que não salde a dívida. E ele é muito cuidadoso para arquitetar as coisas de forma tal que essa dívida nunca seja saldada. Então a pessoa fica presa, obrigada a depender desse traficante que usa dessa pessoa da maneira como quiser. No caso de trabalho escravo, chamamos de gatos. Então também eles, é uma metodologia semelhante, lá no Mato Grosso, uma fazenda, você vai ser bem pago, e a metodologia é a mesma. Depois ele sabe que tem que pagar a passagem, sua alimentação, sua estadia, e termina virando um escravo. No caso de crianças, para o tráfico de órgãos, muitas vezes é feito de maneira já mais agressiva. Eles selecionam ambientes. Os shoppings são um ambiente complicadíssimo. Parques de diversões. O traficante está num shopping e percebe claramente quando a mãe está interessada em observar um produto, ver o preço, e ele vê a criança e oferece um sorvete. Você não quer um sorvete? A criança diz que sim. Olha que chocolatinho bonito que tem lá. Você não quer também aquele chocolate? Se a criança vai atrás do chocolate, está perdida. Aí pertinho do chocolate há duas pessoas que agarram, levam num carro e já está sendo conduzido para o tráfico de órgãos. Então há essas duas modalidades, a violência ou o engano. Depois há muitos casos intermediários, né? Os nossos haitianos que nós atendemos aqui no centro, em geral são vítimas de traficantes que eles chamam de coiotes. Eles chegam no Haiti, há o haitiano que quer vir ao Brasil, então não é forçado. O coiote oferece os seus serviços. Você me paga $2.000 e eu te deixo no Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. Mostra uma declaração do Lula dizendo que o país está de braços abertos para todos, que é um país emergente, você vai ganhar muito bem lá no Brasil. E por $2.000 eu te deixo lá. Ele aceita, paga os $2.000 e esse coiote tem relações nas fronteiras, o jeito como para burlar a vítima. Mas qualquer coisa que aconteça de errado numa fronteira, o coiote some com o dinheiro. E a pessoa permanece indefesa e tem que se virar sozinha. Mas mesmo dando certo, quando ele levou a pessoa para Manaus ou para o Acre, que são os lugares de chegada dessas pessoas, ele some. E a partir daí as maravilhas do Brasil emergente desaparecem. Nós vamos ver o agir porque aqui entra a tarefa da igreja. Mas então o tráfico tem essas três partes. Né? Arrecadar a vítima, transportar a vítima e entregar a vítima para aquele que vai depois cuidar dele. Nessa segunda passagem do transporte das vítimas, eles se servem da mobilidade humana, das migrações, do turismo, para esconder a pessoa traficada no seio dessa mobilidade. É por isso que todo o tráfico de seres humanos, ele tem muito a ver com o resto da mobilidade humana. Nunca se deve confundir um migrante com um traficado, mas uma coisa tem muita relação com a outra.